Experiências místicas. Eu já tive várias experiências místicas. E na história da Igreja Católica, a maioria dos santos e santas foram místicos, tiveram experiências místicas. Então eu venho trazer para vocês uma experiência que me impactou muito. Era um irmão de uma ex-colega de escola do colegial e numa festinha na casa de uma outra colega, eu fiquei sabendo que ele estava na batalha com relação a um câncer. Um rapaz muito jovem, 22 anos, e assim, eu fiquei tocada, fiquei muito sensibilizada, até porque eu o conhecia muito, não de conversa, mas de vê-lo sempre, porque a irmã dele era minha colega de sala, e eu resolvi começar a fazer visitas a ele no hospital. E aí começaram as nossas conversas, as nossas trocas. A princípio ele achava que iria se recuperar, fazia planos de voltar a estudar, de se engajar no mercado de trabalho. Ele fazia educação física, né, na universidade. Mas, né, melhoras e pioras, sessões de quimioterapia, transplante de medula. E chegou um momento que foi ficando mais difícil e o corpo foi ficando mais e mais debilitado, né? A questão do fluido vital foi cada vez mais diminuindo e ele foi levado para UTI. Aliás, ele foi para UTI várias vezes. Ele ia, né, aí saía da UTI, ia para o quarto, mas na última conversa que nós tivemos, ele não saiu mais da UTI. E é sobre essa última conversa que eu quero falar para vocês. Nós conversávamos muito sobre tudo, né? Sobre as coisas do alto também, né? Sobre espiritualidade, sobre Deus. E ele sempre muito interessado no assunto, porque um rapaz inteligente, né? Ele estava percebendo que, a vida dele realmente ali estava em jogo. Estava nas mãos de Deus. E até que um dia, né, numa das visitas à UTI, ele com a voz já bem baixinha, né, falando baixo, e ele me fez uma confidência. Uma confidência que eu acredito que não tenha sido por conta de efeito, de remédios, de sedativos, até porque, apesar do câncer
os linfomas já estarem em várias partes do corpo, ele assim, ele não se queixava tanto de dor. Ele não foi um paciente que precisou ser dopado como a maioria dos pacientes com câncer terminal para não sentirem dor. Então ele não, né? Eu acredito que tenha sido por merecimento e misericórdia divina. Então o tempo todo ele passava coragem, bom ânimo, serenidade para a família. Quando as pessoas perguntavam se ele estava bem, ele sempre dizia que, na maioria das vezes, ele sempre dizia que estava bem. E com relação a essa noite em particular, ele me disse assim, Alba, nessa madrugada eu vi entrarem pessoas, anjos, ele falou pessoas de branco, né? Então eu imaginei que fossem anjos. Então ele falou assim, eu vi que entraram pessoas de branco aqui, né, na UTI, e eu vi, né, esses anjos. Eles se referiam, na verdade o nome que ele se referia era pessoas, eu que estou colocando como anjos, né? Então ele falava, então essas pessoas de branco, eu via, né, ele dizendo que via que essas pessoas de branco levavam, né, as pessoas que estavam nos leitos, as levavam, mas o corpo da pessoa permanecia ali. Então esses anjos levavam o espírito, né, a essência daquelas pessoas. E ele disse, olha, eu tô contando isso para você porque a gente conversa muito sobre espiritualidade, sobre religião. Então eu tô falando isso para você, mas eu não falei isso, para todo mundo, não falei isso para muita gente. Acho que só para algumas pessoas mais íntimas da família e para mim, que ele também confidenciou isso. E assim, naquele momento eu senti algo diferente. Eu senti assim, algo no meu coração para dizer a ele. E o que me vinha para dizer para ele era que se essas pessoas se aproximassem dele, do leito dele, e assim, e o convidassem para ir embora, né? Para levá-los, que ele fosse em paz. Isso foi uma informação que chegou diretamente no meu coração. E a igreja fala que o Espírito Santo, ele fala no coração da gente. O Espírito Santo fala no nosso coração. Os anjos de guarda, eles falam mais no nosso mental. E o Espírito Santo, ele fala mais no nosso coração. Ilumina o nosso coração para que a gente tenha a mensagem e a palavra certa. Então, eu perguntei a ele,
perguntei a ele, olha, se essas pessoas, né, os anjos, se eles vierem até aqui, o seu leito, e propuserem lhe levar, né, porque você sabe que o seu corpo está muito desgastado, você sabe que o seu processo de câncer está muito avançado. Então, se essas pessoas chegarem aqui, você vai continuar resistindo, dificultando esse desenlace, ou você vai se permitir uma vida nova? Você vai se permitir os céus, quem sabe? E ele olhou serenamente para mim e disse com muita convicção, Alba, eu vou. Eu vou. Bom, o resultado é que eu fui para casa, né? E terminamos de conversar, eu fui para casa. E no outro dia, era por volta de meio-dia, eu recebi um telefonema de uma das nossas amigas, de uma outra amiga que também acompanhava o processo, dizendo que ele tinha partido, que ele tinha falecido. Até hoje eu guardo o semblante dele, as conversas, o olhar, o tom de voz dele com muito carinho no meu coração. E essa experiência que ele me proporcionou só fez aumentar a minha fé.